Estamos começando. Que bom. Boa tarde, então, para todo mundo. Estamos aqui no nosso terceiro encontro do Festival Online, né? Com o tema Intergeracionalidade, conectando a Fala, longevidade Helena, boa tarde. em todas as gerações. Vamos lá. Aline, Lembrando sempre que o festival é uma realização da Rede Longevidade, né, gente? E quem torna isso possível, além da equipe da rede, lógico, são os nossos patrocinadores e apoiadores. A Elo, a Livelo, o Instituto Unimed BH, a XP Educação e o Instituto Votorantim. E a gente conta com o fomento do Fundo Municipal do Idoso da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu sou Paula Chacon, para quem não me conhece, e hoje estou na coordenação técnica da Rede Longevidade. Então, linda. eu fiz essa abertura, né? Nós vamos passar daqui a pouco para a roda de conversa, e quando for uns 5 minutinhos antes das 5 horas, a gente faz o nosso encerramento. E hoje nós vamos receber a doutora Juliana Duarte, que já é professora da Rede Longevidade, é médica, e a Juliana vai trazer para nós os temas do Núcleo Vida Saudável. O Núcleo Vida Saudável, ele pretende trazer e abordar, né, a saúde, pensar a saúde de uma forma integral, do ser como um todo, né? Considerando os fatores físicos, mentais, emocionais, a gente sempre inclui nas nossas conversas os fatores espirituais, não é? E trazer perspectiva ligada da saúde e da longevidade, ligada à funcionalidade, que a Ju vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Então, hoje, nós vamos conversar sobre ansiedade e depressão, funcionalidade da pessoa idosa e o sono. Tudo isso conectado com o tema do festival, que é a intergeracionalidade. Então, Ju, agora, deixa eu parar de compartilhar. Agora passo a palavra para você. Muito obrigada por estar aqui conosco. Bem-vinda. É com você agora o Vida Saudável. Boa tarde, gente. Boa tarde. É um prazer estar Boa aqui tarde. hoje, falando com vocês sobre esses temas, participando desse momento tão importante que é o festival, né? O festival esse ano teve a versão presencial, né? A versão ao vivo ali. Hoje a gente está ao vivo aqui, porém online, né? O que também é muito bom. Mais uma forma da gente comemorar, né? Porque o festival ele também é uma comemoração. Bom, gente, os temas, né? A Paula já citou aí, os temas que eu vou falar é a questão da funcionalidade da pessoa idosa, da saúde mental e entrando na ansiedade e depressão. Vou falar um pouco de sono também. Mas o festival, o tema central é a intergeracionalidade. E aí, para trazer essas questões da intergeracionalidade, eu pensei muito e resolvi começar falando hoje. Eu não vou começar falando da ansiedade e depressão, eu não vou começar falando da funcionalidade, nem do sono. Eu vou começar falando de um tema que é real, presente na vida de muitas pessoas idosas, que é um problema para muitas pessoas idosas, e é um tema que talvez alguns aqui podem estar vivenciando, né? Que é o tema da solidão. E eu considero que a intergeracionalidade é uma das estratégias para lidar com essa situação. Então, eu vou trazer uma fala de uma pessoa que eu admiro, gosto muito, mesmo que eu sou uma fã, que é o Rubem Alves. E como ele é um poeta, um escritor maravilhoso, né? Assim, como ele tem essa história, né? Esse legado aí, e é um artista, então o texto dele traz emoção, né? Claro. Mas eu acho que é importante a gente começar a experimentar a vida pela emoção. Então, nós vamos começar experimentando pela emoção, tá?
Depois a gente vai entrar nos temas mesmo. E eu quero que, enquanto isso, vocês pensem na solidão e na intergeracionalidade que fala do relacionamento das pessoas de gerações diferentes, né? Para que no final eu pergunte a vocês e vocês nos tragam também um pouco da experiência e de ideias de vocês para lidar com essa situação, tá? Como que a intergeracionalidade pode vir. Então, esse é o roteiro da minha fala, tá? Bom, então nós vamos começar com Rubem Alves. Eu vou ler aqui um texto dele. Crônica de Rubem Alves. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Mas escutar Ninguém que é quer bom, né? aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio o Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tem um velho amigo meu, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pelo ano de 64. Contou-me de sua experiência com os índios. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. Os pianistas, antes de iniciar o concerto diante do piano, ficam assentados, em silêncio, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Não basta o silêncio de fora, é preciso silêncio dentro, ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos interstícios da palavra, no lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma de uma catedral submersa, no fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia, que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Bom, gente, e o que que esse texto nos traz a respeito de solidão? A solidão que aflige, né, e que traz tanta dor e sofrimento para tanta gente, mas muito mais para as pessoas idosas, ela tem íntima relação com uma sociedade que não tem tempo para ouvir. Porque se a gente tivesse tempo para ouvir, se o principal na sociedade hoje fosse absorver a sabedoria, as pessoas idosas seriam o centro da sociedade. Mas para isso a gente precisaria ter ouvido para ouvir, né? Então, dito isso, gente, e entendendo que a solidão é um problema que aflige as pessoas idosas de uma forma assim muito potente hoje em dia, que eu vivencio isso diariamente no consultório, e a solidão não é de quem não teve filhos, tem poucos filhos, os filhos moram fora. Não.
A solidão, ela é independente disso. Existe a solidão de quem tem muitos filhos, mas que não sente que tem vínculo afetivo suficiente. Existe a solidão de quem não se sente seguro, a insegurança financeira, a insegurança de com quem contar, né? Então, eu trouxe esse texto hoje e, a partir de agora, a gente vai conversar um pouquinho dos nossos temas da saúde, né? Da saúde do corpo, da saúde física, da saúde mental, né? Que é o norte hoje da nossa conversa. Mas que a solidão, a forma com que as pessoas idosas são vistas hoje na nossa sociedade, ela é um problema a mais e às vezes é a origem de tudo isso que a gente vai falar, né? E aí eu quero começar falando um pouquinho a respeito de funcionalidade, porque Paula já falou ali que dentro, né, do conceito de saúde, a gente sempre pensa num conceito de uma saúde integral, né? O que que isso quer dizer, no fim das contas? É que a saúde, ela é vista de uma forma, assim, superficial, como ter ou não ter doenças. E uma coisa, saúde não é o oposto de doença, né? Ah, ou eu tenho doença ou eu tenho saúde, não. Né? Se você aqui está aqui hoje, nessa conversa, né, participando do festival online, se você hoje é uma pessoa que tem diversos problemas de saúde, mas se funcionalmente você está bem e se sente bem, se você tem esse sentimento de bem-estar, você tem saúde, né? Então, o que que é esse funcionalmente, essa funcionalidade que a gente tanto fala? A grande questão da saúde das pessoas idosas, a grande questão que a gente quer melhorar, que a gente quer manter, que o profissional de saúde que cuida das pessoas idosas sempre tem na cabeça, é manter, estimular, buscar, preservar a funcionalidade. A funcionalidade é a capacidade de fazer as suas coisas, né? De viver a sua vida, de exercer as suas funções de acordo com a sua vontade, né? Então, assim, para mim, vou dar um exemplo. Para mim, se uma pessoa chega no consultório e fala, eu tô com uma pressão alta, eu preciso melhorar meu medicamento, minha pressão nunca está bem controlada, eu estou preocupada, estou com medo de ter um infarto, de ter um AVC. E essa mesma pessoa depois fala comigo assim, ai, doutora, eu estou com um problema, que eu estou com dificuldade para segurar o xixi, sabe? Então, assim, tá difícil, porque por causa disso eu não estou saindo de casa. Ou então eu tenho que sair protegida, tenho que colocar ali um absorvente, estou parando de sair de casa por causa disso, estou perdendo a graça. Qual será o problema que eu vou dar mais atenção? Eu vou dar atenção para os dois, mas a minha prioridade naquele momento vai ser a incontinência urinária. Porque eu sei que o que mais pode prejudicar de verdade a vida dessa pessoa é a incontinência urinária. Isso é olhar para a funcionalidade. Então, o que é que eu pretendo, o que é que eu quero, né, para os meus pacientes? Eu pretendo e eu quero que os meus pacientes, que todas as pessoas que eu levo informação também, né, sejam independentes, tenham capacidade de andar, de se mobilizar. O andar que eu estou falando não é só com as pernas, não, gente, de se transferir, se levar aos lugares, pode ser numa cadeira, né, pode ser como um andador, o que for, mas que a pessoa tenha a capacidade de ir onde ela quer. E aí, quando eu falo ir aonde ela quer, a outra parte da funcionalidade é o quer. Eu quero que as pessoas queiram. O que que isso quer dizer? Olha o tanto de quer, né? Mas o que que isso quer dizer? Que para a gente querer, a gente também tem que ter saúde. E o querer também é parte da funcionalidade, tá? E aí, eu já começo a falar um pouquinho da saúde mental, da ansiedade e da depressão, que são problemas tão graves, que são problemas tão presentes
né, na nossa vida hoje. E eles nos tiram, né, exatamente esse querer, esse desejo, né? A funcionalidade, ela é isso, gente. A funcionalidade, ela se apoia nesses dois pilares. O pilar da independência, que é a capacidade de fazer, de se movimentar, de sair, de trabalhar, de fazer as coisas em casa, de tomar um banho sozinho, de se vestir de onde quer, e a autonomia, que é a capacidade de tomar suas decisões. Mas que para a gente ter capacidade de tomar as nossas decisões, a gente precisa ter o querer, né? Que para a gente querer, a gente tem que ter uma saúde mental boa. Uma pessoa deprimida, ela não quer. A primeira coisa que uma pessoa com uma depressão sente é falta de vontade, falta de desejo, né? De fazer as coisas. Então, para a gente ter autonomia, a gente tem que ter o querer e a gente tem que ter a capacidade de funcionamento mínima do cérebro, a memória preservada, a capacidade de nos organizar para planejar as coisas. Isso tudo faz parte da autonomia. Então, já falei aqui para vocês um pouco do que é a funcionalidade. E o que a solidão tem a ver com a funcionalidade, hein, gente? Vamos pensar o que a solidão, como que ela pode impactar a funcionalidade. E aí eu vou contar uma história, tá? Ontem eu dei uma aula para funcionários da Gasmig. Falei sobre longevidade. E aí uma pessoa lá que estava ouvindo a aula me parou e falou assim: ah, pois é, o meu pai tem Parkinson. Mas o meu pai, ele tem Parkinson, já está até bem avançado, já está usando vários medicamentos, não está tendo assim tanta resposta. Mas como ele se cuida muito, ele está até bem. Aí eu falei, o que ele faz? Como é que é a vida do seu pai? Ele me falou, nossa, ele olha, ele começou a estudar música, porque ele viu que se ele se desenvolvesse no piano, aprendesse a tocar piano, isso poderia ajudar no Parkinson. E tinha um piano lá encostado lá em casa, desde a época da mãe dele, ele pegou, pôs lá e começou a aprender a tocar piano. Ele ficou sabendo também que fazer ginástica, musculação, isso é bom, porque o Parkinson altera a forma de se movimentar, mas se você tem músculos mais fortes, isso vai te ajudar. Tá fazendo musculação. Além disso, ele começou a participar de um grupo de pessoas que têm Parkinson e elas trocam experiência. Aí eu cheguei para ele e falei assim: olha, o seu pai tem a coisa mais importante, que é saúde mental, desejo. Então, assim, a solidão, a tristeza, e aí chegando num momento assim de um impacto grande que isso pode trazer e traz na vida de muita gente, a depressão, a ansiedade que muitas vezes vem do medo, da insegurança da vida, de não se sentir apoiado, ela paralisa as pessoas que poderiam estar lidando muito bem com algumas dificuldades físicas e assim preservando sua funcionalidade. Isso aconteceu bem ontem. Eu falei, eu vou falar amanhã lá no festival sobre esse caso. E aí, gente, eu já entrei na saúde mental, né? Porque assim, a gente sabe que tudo do nosso corpo em perfeito funcionamento é bom demais. É muito bom a gente não sentir dor, né? É muito bom a gente dormir bem. E é um outro ponto importante aqui, né? Que é um dos temas que a gente trabalhou muito esse ano e está aqui hoje, que é o sono, né? Como cuidar bem do nosso sono. A gente pode até conversar mais sobre isso no momento que vocês vão estar mais livres aí para as perguntas. Mas, então, assim, a gente ter um corpo que está ok, que está funcionando bem, que não está doendo, não está inchado, a gente não está sentindo falta de ar, é muito bom. É muito bom. Mas a gente pode ter tudo isso, que se aqui, ó, não tiver legal, então, assim,
uma saúde mental boa, a gente se sentir bem, saudável do ponto de vista mental, ele é o norte mesmo da vida, né? O norte é importantíssimo, cuidar da saúde mental. E essas questões da depressão, da ansiedade, de tantos outros sofrimentos mentais, os próprios distúrbios do sono, que muitas vezes surgem como sintomas, né? Então, assim, na maioria das vezes, tá? A maioria das pessoas que me procuram e falam, doutora Juliana, eu vim aqui porque eu não estou dormindo. A primeira coisa que eu penso é assim, pode ser que essa pessoa tenha uma insônia mesmo, a doença insônia, mas provavelmente não. Provavelmente essa insônia aí é só um cartão de visita, um cartão de apresentação de uma depressão, de uma ansiedade, de múltiplas preocupações, tá? Então, gente, a saúde mental, ela é um ponto-chave na nossa vida, eu não tenho dúvida, né? E a depressão, ela precisa ser tratada adequadamente. E é importante a gente saber, a gente ter esse conhecimento para a nossa vida, para a gente mesmo, para a nossa família e para as pessoas que a gente puder orientar, né? Que a depressão nas pessoas mais velhas, muitas vezes, ela vem fantasiada, tá? O que é fantasiada? É porque quando a gente é mais jovem, a depressão ela vem assim, tristeza mesmo, a pessoa fala, estou triste, não tenho vontade de fazer nada. A pessoa muitas vezes declara desejos de não continuar vivendo, desejo de morrer. Nas pessoas idosas, não, ela vem fantasiada, vem de uma outra forma. E como que ela vem, né? É frequente ela vir com isso, alteração do sono, por exemplo. É frequente ela vir como um isolamento social, né? É frequente ela vir como o apetite está ruim, ou então o apetite está aumentado, né? O sono pode estar ruim, mas também tem gente que, quando está deprimido, quer dormir o tempo inteiro, pouca energia, né? Raciocínio ruim. Como é comum a pessoa ter uma queixa de memória, falar assim, minha memória está muito ruim, não está boa, e quando a gente vai ver, não tem uma demência, não tem um Alzheimer, não tem um problema mesmo ali no cérebro. É um quadro de depressão, vindo com dificuldade de concentração, de raciocínio, de memória. Então, a depressão, muitas vezes, ela vem com essa fantasia, tá? E a ansiedade, ela também pode vir fantasiada? Sim, muito comum, tá? A ansiedade vir como uma irritabilidade. Estou irritada, não tenho paciência com nada, não tenho paciência para ficar parada. Ou então, assim, estou irritada, as pessoas conversam comigo, eu já fico com raiva, não tenho paciência para ouvir os outros, não tenho paciência para assistir um filme, né? Então, assim, a ansiedade vem muito assim. Ou com aquela dificuldade de dormir, de quando a gente deita na cama. Deita na cama, a cabeça não para. Muitas vezes é a forma que a ansiedade se apresenta, tá, gente? Vou falar um pouquinho mais do sono, que é um dos temas e é tão importante. Por que é tão importante? Porque o sono, ele é importante tanto para a saúde mental, né, quanto para a funcionalidade mesmo. As pessoas que não têm um sono adequado, que não dormem bem, isso tem um impacto enorme na vida, no dia a dia, né? Falta de energia. E uma coisa que também acontece, eu quero até trazer um exemplo, uma pessoa me procurou no consultório, uma historinha, né? Uma pessoa me procurou no consultório, uma senhora, com um quadro assim, o que que as filhas e ela falaram para mim? Desânimo, uma tristeza, uma falta de envolvimento. As filhas falavam assim, não, a mamãe não quer ir em nada, não quer ir na nossa casa passear igual ela sempre quis. Mamãe não quer ir nas festas, nem festa, aniversário do neto, ela não está querendo ir. Fica assim, sempre distante durante o dia, cochilando muito. E ela já vinha de outros colegas, assim, usando medicamento para depressão, com diagnóstico de depressão. Depressão, depressão, depressão. Eu mantive até a medicação ali no início, mas eu comecei a observar a feição dela. Era uma feição cansada, um cansaço, predominava o cansaço mesmo.
E conversando de como que é o sono, quem dorme com você no quarto, as pessoas que estão próximas já queixaram, já te falaram de ronco, de ruído, dificuldade para dormir? Sim. Fizemos um exame, que é uma polissonografia, que é aquele que passa a noite dormindo no lugar, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né? E a polissonografia veio toda alterada. Então, a pessoa. O problema dela é porque ela realmente, o sono dela não era um sono reparador. Durante a noite, ela se mantinha numa situação de estresse, assim, porque o sangue não era adequadamente oxigenado, porque a respiração não era adequada. Então, assim, os distúrbios do sono também são um problema muito grave. Para essa pessoa, ela teve problemas de saúde mental e de saúde física, ela vivia cansada, com uma pressão difícil de controlar, e era tudo por causa do sono mesmo, né, gente? Então, assim, dormir bem é essencial, né? Bom, agora eu quero começar a falar um pouquinho, porque daqui a 5 minutos, um pouquinho mais, nós vamos começar a conversar, tá? Eu quero começar a trazer mais para gente aqui, para gente raciocinar sobre isso e pensar em estratégias, porque eu acho que o Festival da Rede Longevidade ele também tem esse papel de impactar, além de todo mundo que está aqui, né? Mas de nos trazer essa energia, essa força para a gente impactar outras pessoas. E nós precisamos de estratégias para se envelhecer melhor. O nosso ponto hoje é saúde, né? Mas a gente sabe, e vocês aí já ouviram muita gente também falando disso aqui na rede, que tem muita coisa a ser feita e ser melhorada para que a gente envelheça melhor e para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais acolhedora, um lugar melhor para se envelhecer, né? Então, como? Como que a gente pode lidar melhor com as nossas questões da saúde? O que que a gente pode fazer para conseguir ser mais funcional? Eu quero que vocês pensem nisso e quero que vocês anotem isso aí, olha. Anotem essa pergunta para mim. Como que a gente pode fazer para a gente ter uma saúde melhor, para a gente cuidar desse aspecto da nossa funcionalidade, né? Que eu já expliquei o que que é. Como que a gente pode fazer? Ou para a gente melhorar a nossa funcionalidade, quem aqui estiver participando e que acha que precisa melhorar, ou para a gente manter a nossa funcionalidade. Eu quero que vocês pensem nessa pergunta, tá? Todo mundo já anotou aí? Eu vou fazer mais uma pergunta que eu quero que vocês pensem. A respeito da saúde mental, dessas questões da depressão, da ansiedade, do sono. O que que a gente pode fazer, cada um aqui, pode fazer na sua vida, no seu dia a dia, tá? Para melhorar algum aspecto da sua saúde mental, algum ponto que não está sendo feito. Essas duas perguntas, gente, são perguntas que normalmente nas aulas vocês fazem para mim, né? Às vezes vocês trazem assim perguntas de alguns detalhes. Como eu vou fazer para melhorar aqui o sono? Eu quero que vocês respondam para mim essas duas perguntas. E a terceira coisa que eu quero, para a gente começar a bater papo, eu quero que vocês me falem primeiro, quem quiser falar, o que que entende de intergeracionalidade, tá? O que você entende de intergeracionalidade? E por último, eu quero que você me fale como
que a intergeracionalidade pode melhorar a sua saúde. Estratégias para isso. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso, gente? Aí eu quero saber se alguém aqui, a gente já vai abrir agora para conversa, a gente tem mais 25 minutos, Paulo? Isso, né? 20, 25 minutos. 20 a 25 minutos para a gente conversar sobre essas questões. Mas eu quero ver se alguém quer começar a falar sobre alguma dessas perguntas que eu falei, né? Como melhorar a funcionalidade, a saúde mental, o que você entende da intergeracionalidade e de estratégias, como que a intergeracionalidade pode melhorar a nossa saúde. Eu quero que alguém de vocês que já tem alguma ideia a respeito disso, divida com a gente. Quem quer falar? Posso falar. Nancy, Então, pode falar. então Gente, vamos lá, quem quiser Nancy. falar, tem aí embaixo, né? Esse símbolozinho das reações, pode levantar a mão. E quem não conseguir, levanta a mão assim que eu vou colocando na ordem, tá? Vamos lá, Já Nancy. levantei-me. Sim. Então, Juliana, boa tarde, assim, de viva voz, né? Uhum. É, eu troco muitas minhas informações com os meus familiares que são de diferentes idades, né? Então, eu procuro aprender sempre com eles o que eles têm para me dizer, mesmo porque eu sozinha não conseguiria acompanhar o mundo moderno, né? Não tenho toda essa capacidade. Então, eles estão sempre me ajudando, colaborando comigo, na minha envelhecência da melhor forma possível, para que eu tenha essa longevidade saudável, né? Então, nós aqui em casa trocamos muitas ideias, muita ocupação, trabalho. O que eu tenho dificuldade, eu converso com eles. A hora que você tiver uma folguinha, me dá uma mão, me ajuda aqui, porque eu preciso interagir com isto, porque senão eu vou ficar com o meu cérebro, assim, parado, né? Então, eu cuido muito, porque é como você disse, se não cuidar da saúde mental, e eu que já tive problemas sérios, né? Por isso que talvez eu ande com o meu cérebro aqui, que nem que anda uma caixa de joia. Procuro sempre mantê-lo ativo. E eu acho que um dos segredos, além de você dialogar muito, é você todos os dias fazer alguma coisa diferente. Você, se você dá um passo mais com a perna esquerda, um dia você dá o passo com a perna esquerda, aliás, direita, né? Você sempre mudar o braço, comer, experimentar, tampar um olho, tampar o outro, tentar andar. Então, são coisas, parecem pequenas, mas são de suma importância, porque você acaba se entendendo, ativando o cérebro para que ele não fique viciado, inclusive em alimentação, em exercício, em diálogo. A gente tem que fazer do cérebro uma máquina ativa e não deixar ele viciado em alguma coisa, porque o vício não faz bem em lugar nenhum para nenhum órgão, né? Então, eu vejo assim toda essa questão das suas perguntas aqui, eu sintetizo nesse modo de pensar. Eu acho que a gente não pode viciar, você não pode comer os mesmos alimentos, você não pode tomar café descafeinado, toma café comum, ou com açúcar, ou adoçante, enfim. São coisas pequenas, né? Mas que faz uma diferença tremenda, porque o corpo vai aprender a lidar com aquele alimento que você ingeriu, aquele exercício que você fez, ou o passo que você deu com a perna que lá não está tão boa porque está doendo, você dá com a outra, o braço, enfim. Eu vejo tudo isso assim, Tá nada de ótimo. vício, né? Beleza, Nancy. Muito É isso. obrigada, viu, Muito, querido? muito Porque tem mais interessante, gente aqui porque querendo falar. Diga, Ju. não, porque Nancy falou muito dessa questão da rigidez, né? De sair um pouco da rigidez.
E é muito comum a gente, com o envelhecimento, ficar com opiniões rígidas, o corpo mais rígido, mudar menos de opinião, fazer coisas menos, ter dificuldade com desafios, como viagens. Então, é Sim, interessante. Você falou aí da intergeracionalidade, das suas relações que são boas, né, e que te ajudam nisso, e você falou numa estratégia interessante. Quem que é agora, Paula? Ora, ela não sabe, não acendeu com a mãozinha, mas a Valflida, depois Fátima é você, depois a Isabel. Valflida, abre o microfone, tem que abrir o microfone. Está me Isso, ouvindo? abriu. Ok, ótimo. Então, a Nancy falou a maior parte das coisas que eu queria falar, né? É isso mesmo, eu também acho, que a gente nos manter com a mente ocupada, o corpo ocupado, ajuda muito no nosso envelhecimento. E a interrelacionalidade também, a gente conviver com pessoas de diferentes idades, isso também nos faz bem, porque a gente passa a respeitá-los e eles nos respeitar também. Então, assim, quanto mais eu ocupo a minha mente, ocupo o meu corpo com diferentes atividades, passear, divertir, até as palavras cruzadas, né, que a gente fica nos nossos momentos de ócio, né, fazendo isso também é interessante. O importante é estar movimentando corpo, mente, tudo isso nos ajuda a envelhecer com mais qualidade e melhor. É isso que eu queria falar. E aí eu vou puxar só um ponto que eu achei super importante da sua fala, que tem a ver com o preconceito, né? Então, a Aham, intergeracionalidade, ela combate o preconceito, né? E sim. pensa bem, a gente fala muito, tem certeza que isso já foi dito, né, aqui em alguns momentos, sobre o preconceito contra a pessoa mais velha, uma sociedade que tem preconceitos, que tem ideias que são erradas a respeito do envelhecimento. Mas quantas vezes a gente também não tem ideias erradas a respeito dos jovens, né? Uhum, E, é e verdade. assim, a gente ensina a respeitar, respeitando. A gente se Uhum, ensina a aproximar, aproximando. Então, a intergeracionalidade, ela realmente é um remédio muito que a nossa sociedade precisa, né? é verdade. Agora é quem, Paula? Obrigada, Valflida. Fátima. Boa tarde. A minha experiência é muito boa assim, com a intergeracionalidade. Eu tenho um grupo de trabalho que eu trabalhei 30 anos, nós nos aposentamos, e agora a gente continua as atividades juntos. Então, a gente faz hidroginástica, tem o almoço do mês, sai com as amigas individualmente também, com uma, com outra, vou na casa de uma, da outra, às vezes uma está doente, a outra vai lá e ajudar. Então, a gente tá, e tem esse contato semanal, não é de vez em quando. Então, isso é muito importante para a gente que se aposentou. Tem 7 anos que eu aposentei, fiquei com o ninho vazio, e aí, de repente, eu comecei a fazer esses links com as minhas amigas que trabalhamos tanto tempo. Cada uma tem sua história para contar. Então, isso para mim é maravilhoso. Me introduziu de novo. E mesmo 30 anos de trabalho, a gente continua junto. Isso é tão importante, sabe? A gente sente pertencimento. Muito bom. Ótimo, Fátima. É importante a convivência, né? Assim, essa ter boas relações, boas relações. Isso também nos faz ter mais saúde. Isso já é comprovado, né? Agora é a Isabel. Isabel. Bom, eu aqui na minha proposta de intergeracionalidade, eu já venho cultivando isso há muito tempo, porque uma das coisas que eu acho mais complicada no nosso envelhecimento é o viver só. Eu abri mão de viver perto dos meus filhos, cada um se encaminhou e tal, e voltei para Belo Horizonte, que eu sou daqui, né? E aí comecei uma experiência de moradia compartilhada, mas uma experiência no sentido de conviver com jovens e aprender a compartilhar com eles, a entender os desafios dessa troca, e isso me dá assim, muita alegria de viver, né?
além de ter o meu plano de atividades, né? Eu divido o dia de forma que eu tenho sempre atividades todos os dias com grupos diferentes, participo de uma rede de grupos, mas a moradia, nessa questão da solidão, ela é uma coisa que a gente tem que reinventar a forma de morar, de conviver, entendeu? De partilhar, porque a moradia é um canto de solidão, e a gente tem que transformar a moradia em solitude, em atitudes diferentes para, para poder crescer no nosso envelhecimento saudável. E isso não é fácil, nem para nós, e muito difícil para a nossa família entender. Entende? Volta e meia eu deparo com o problema dos meus filhos, assim, desconfiando do meu jeito de morar, não entendendo o meu jeito de morar, confundindo o jeito de morar, e os 80 mais de hoje são os 60 de ontem. Então, eles não precisam de cuidador, eles precisam de troca, de acompanhamento, e o compartilhar a moradia dá essa qualidade, inclusive é uma qualidade até de sobrevivência, né? Então, essa é a minha forma de contribuir com você. Eu sou muito, muito apaixonada por essa temática. Isabel, não, fiquei encantada aqui, viu? E então, a sua forma de morar te traz segurança. Sim, e agora, por exemplo, que eu vivi um período que eu estou de troca, né, de situação, as meninas moravam muito tempo, foram embora e não coincidia com trazer outras. Assim eu vi o quanto o vazio é difícil. Eu tenho isso presente, e acho que a gente tem que crescer nessa demanda de compartilhamento, de ter essa demanda bem mais participativa, bem mais integrada conosco. Não ter problema, não ter problema e enfrentar as coisas como elas são. Bacana, Isabel. Fantástico. Célia, Boa tarde, Juliana e a todos. Acho que tem o Sérgio, né? Eu acho que essa questão da intergeracionalidade, eu vivencio, eu sou a filha caçula de 14 filhos, né? Então, eu cheguei segunda-feira de uma viagem, a Aparecida, com minhas irmãs. A minha irmã mais velha tem 84 anos, né? Então, assim, o grupo das minhas irmãs, eu sou a caçula, né? Então, eu tenho essa posição. E com as minhas amigas, né, de onde eu trabalhei, eu estou recém-aposentada, né, mas trabalhando, né, começando uma proposta de trabalho, aí eu sou a mais velha, né? Então, é muito legal que de um ponto, né? Eu tenho experiência do caçula e menina, você não sabe, né? Da outra ponta, de ter uma referência. Nossa, Célia, você ajuda a gente com a sua experiência de vida, com seu posicionamento, né? Com alegria. Então, apesar que também, como eu sou a única que fez, eu sou terapeuta ocupacional, né, que fez um curso superior da minha família, então tem também esse outro lado, apesar, tem hora que eu sou a menina, né, e tem hora que eu sou quase que a doutora, né, Roseli, por que você acha disso, como é que é, né, então, a gente em diferentes momentos, né, e às vezes com criança também, a família é muito grande, então isso é fundamental, né, na academia, eu convivo com gente mais nova, com gente mais velha, com gente da minha idade. Então, é esse trânsito aí que eu acho que é fundamental, né, para a questão da saúde física e da saúde mental, que no final é tudo junto e misturado, né? Então, assim, obrigada pela oportunidade de estar participando desse grupo. Super interessante, Célia. A forma que você vê aí a intergeracionalidade é isso mesmo, né? Me fez ficar aqui refletindo na minha também.
Tem turmas que eu sou a mais nova, turmas que eu sou a mais velha, e como que tá aí no nosso dia a dia, né, de várias formas. Eu tenho um desafio de intergeracionalidade dentro de casa, porque eu tenho 49 anos, né, e a minha filha mais nova tem 7. Então, imagina a diferença Aham, de gerações, é um desafio enorme, sim, sim. né? Então, assim, a gente está exposto e aprendendo com isso o tempo inteiro. Quem quer falar ainda, gente? Eu quero só contribuir também nessas perguntas que você fez, Juliana. Como podemos fazer para ter uma saúde melhor? Assim, coisas que eu mudei na minha vida, né? Que foi fazer atividade física e essa alimentação mudar, né? Uma alimentação mais. Não é nem alimentação mais saudável, que eu nunca tive uma alimentação assim, coisa, mas é uma reeducação alimentar. Eu gosto mais de chamar assim. Então, acho que isso ajudou demais na minha saúde também. Inclusive para o sono eu mudei muitos hábitos. Então, hoje eu durmo 10 horas da noite, durmo bem à noite, né? E a saúde mental, eu gosto muito de fazer tricô antes de dormir. E gosto de fazer palavra cruzada também e estudar, né? Que estudar é uma coisa que eu gosto, né, gente? De estudar. Então, eu acho que estudar também é uma forma da gente estar sempre trabalhando a nossa mente, não é isso? Agora, a intergeracionalidade também, igual você falou, né? Então, eu aprendo muito com meus netos também, com os filhos, né? Mas principalmente os netos, né? E ensina muito também, né, Helena? É a Ensina, é uma troca, troca, né? É uma troca. troca. Muito bom. Nancy? E mais, En- gente? Então, Juliana, eu gostaria de falar um assunto bem pertinente que eu venho vivenciando, né? Embora eu não sei se encaixa muito bem, mas eu acho que se encaixa sim, muito. A gente está aqui, a família está passando por um luto ainda, né? E todo mundo que nos conhece vem perguntar para nós como que a gente está tendo um luto educado, para dizer assim, para ver se você entende. Ou seja, como é que a gente está passando essa fase? Porque todos nós estamos com psicóloga, né? Toda a minha família aqui tem o seu dia de psicólogo aqui. E todo mundo me pergunta como que a gente está conseguindo passar toda essa fase difícil, né? Principalmente no meu grupo, que são pessoas de idade que têm uma dificuldade enorme de tratar esse assunto da finitude, né? E para nós a gente não teve muita escolha, não foi nada compassado, foi tudo muito de repente, além de ter o impacto, o trauma, né? A gente também ainda a dor da separação, mas a gente está lidando muito bem com isso tudo. E as pessoas acham incrível como a gente está conseguindo, mas é por quê? Porque o vazio que a minha filha deixou, a gente preencheu com um monte de atividades, com um monte de pessoas, ouviu muito, como você disse aqui, né? A gente se preocupou mais em ouvir do que falar, porque a gente também não tinha condição de falar, porque a emoção é grande. Então, a gente foi captando tudo isso e se modificando, né? E entendendo que é uma certeza que todo mundo vai passar por isso. O importante é o jeito da gente olhar. Se você quer ficar chorando, se lastimando, se descabelando e achando que aquilo vai durar a vida inteira, e não vai, porque se você souber olhar, saber cuidar e se ocupar de tudo isso que eu falei antes, manter o cérebro ativo, com diversas coisas para você fazer, você acaba lidando com esse assunto bem melhor do que se você fosse uma pessoa que tivesse assim, sem vontade de vontade, né? Daquela depressão, naquela ansiedade que todo luto causa em todas as pessoas, não é só em mim, não, é em todo mundo, né? Então, é isso que eu queria acrescentar aí, diante de todas essas perguntas que você falou para mim, porque é uma coisa que eu venho vivenciando, né? E eu achei super importante, porque eu procurei grupos e pessoas para me preencher, ocupar aquele vazio da solidão que senti, né, da falta da filha. Então, é isso que eu Muito bom. queria acrescentar aí. Obrigada, Obrigada. Nancy. Ô, Nancy, ô, Paula, eu vou só fazer um comentário. Sim, pode comentar, a aula é sua. Assim, bom, gente, a gente também
A gente tem que nos livrar um pouco da ditadura de estar sempre bem, né? Assim, tá Não, tudo não. certo. Vou cuidar da Sim. saúde, vou cuidar da saúde mental e vai dar tudo certo. A gente vai sofrer. Nós estamos nesse mundo de experiências e Sim. situações como essa são dores enormes, né? E Sim, você que não está acaba, tendo nada substitui, mas isso, e você você tem que está saber tendo olhar, mesclar, né? e isso que você está fazendo tem a ver com a sua capacidade intrínseca. Você está tendo capacidade de utilizar instrumentos para te aliviar parcialmente, né? Sim. Porque dor, tristeza, perda, Não né? tem o que substitui, Isso. né? A Então, gente, Paula, como eu digo, é o jeito de você olhar a situação, porque Exatamente. é o Eu quero. olhar que a gente tem para uma situação séria, grave, que prejudica Sim, a sim. gente e todo mundo, né? Que é um caso que todo mundo acha que vai morrer também, né? Que não é o Eu acho caso. interessante, Juliana, porque no festival de terça, a Solange, né, para quem não teve aqui no nosso encontro, a Solange termina a aula dela dizendo que a mãe dela ficou internada 30 dias no CTI e que o que segurou ela, né, enquanto mãe, enquanto vó, foi a intergeracionalidade. Olha que legal. Ela fala assim, porque eu chegava em casa, meus netos viam que eu estava triste e me dava colo, né? Meus filhos me ajudaram. Então, eu fiquei pensando assim nos seus temas, né? Quando a gente pensa em ansiedade e depressão, olha, se a gente tem atividades com os nossos netos, a Célia lá com as irmãs dela, um tanto de geração, num grupo de irmãs, né? Nos grupos que a gente participa, gente, ansiedade e depressão não vai ter muito espaço. Não tem. Principalmente a depressão, porque a gente está conversando e lidando com outras gerações e vendo coisas diferentes, são outros olhares. A Célia falou disso. Ora ela é mais velha, ora ela é mais nova, né? E aí eu fico pensando a mesma coisa no sono. Se a gente está feliz, se a gente está interagindo com as pessoas, aprendendo sempre, a gente também vai dormir melhor, né, Juliana? Porque a gente vai estar feliz, a gente não vai estar com depressão, a gente vai estar controlando a nossa ansiedade, porque eu não sei se a ansiedade tem jeito de ficar sem, e a funcionalidade, porque a gente vai querer sempre estar bem para continuar vivendo e funcionando bem, né? Então, era Verdade. isso. Célia, eu vou te passar a palavra, nós temos mais 2 minutinhos, É, tá? é rapidinho, só porque eu não consegui participar na terça, fiquei chateada, mas não consegui. Ficou gravada em algum local ou não? Está gravado, está gravado. Depois a gente disponibiliza, tá bom? Tá bem, Vai ser obrigada. disponibilizado depois. Tá Ju, bem. você quer fazer, então, as suas quero, considerações finais? vou fazer minhas considerações finais, porque eu acho que é um desafio que a gente tem aqui, e aí eu vou contar rapidinho uma história minha de consultório também. Um senhor extremamente culto, extremamente inteligente, que tem 2 filhos, e o que ele me levou no consultório foi a tristeza. Ele escolheu também viver mais apartado, bem diferente da Isabel, por exemplo, né? Mas ele escolheu, ele mora num condomínio, mora sozinho, os filhos vivem a vida deles. Mas ele não convive com os filhos e com os netos. E ele fala da tristeza que ele tem de achar que ele pode contribuir e ele não tem quem o ouça. Ele até me inspirou a trazer esse texto aqui que eu li. Então, assim, eu quero que a gente saia daqui pensando também, para além disso, sabendo da importância da intergeracionalidade, o que a gente pode fazer para despertar esse desejo, né, no outro. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode mostrar o tanto que a gente tem para dividir, né, o tanto que a gente tem para ensinar, o tanto que a história de vida de uma pessoa idosa pode contribuir, economizar dor de cabeça, economizar cabeça para as novas sociedades. Como que a gente ensina, como que a gente desperta isso na sociedade? Eu acho que isso Agora é o você que eu me quero. provocou. É uma Para ver. provocação. É para todo mundo sair daqui com esse desafio. Como que eu Agora você me provocou, que eu tenho uma história. Eu vivo numa. Isabel, você tem assim que resumir muito a sua não história. conta, Porque Isabel, que o eu fiquei tempo doida para Um ouvir. minuto, um minuto, um minuto.
Um Não, porque minuto. eu passei 30 dias com meus netos, coisa que não acontecia, era só 3 dias. Acabei e fui para o chat GBT com eles e escrevemos uma história. Sensacional. Está escrito aí. Menos de um minuto, gente, menos de um minuto. Onde? Você Onde que a gente terminou, pode ler Ju? essa história? No livro do tio Flávio. Depois eu ponho na rede Põe aí para no vocês. chat. Terminou, Ju? Terminei, meu bem. Agora é só agradecer mesmo pela participação aqui, por Desculpe, esse Paulo. momento que eu vim trazer coisas para vocês, conhecimento a respeito desses temas da intergeracionalidade e do desafio que eu tenho dentro de mim, uma vontade muito grande de ajudar nessa questão da solidão, e na verdade eu aprendi muito. Então, assim, é mais um agradecimento pelo convite, tá? De estar aqui falando hoje. Muito obrigada por todos terem participado. Agora é Nós você, é que tá? agradecemos demais você. E, Isabel, você foi fantástica. Você levou-se uns 30 segundos só, maravilhosa. Obrigada. Juliana, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, né? Foi uma tarde, realmente, uma hora aí de muito aprendizado e cheio de para casa, vocês viram, né, gente? E aí, para a gente ter uma boa longevidade, temos que fazer esses para casas. Aliás, quase todos os professores estão trazendo aqui para casa para nós. Bom, agora, semana que vem, na terça-feira, nós vamos então para a nossa última roda de conversa do Festival Online, que é do Núcleo Vida Inova. E aí um grande desafio, porque nós vamos receber duas professoras, a Carla e a Gabriela. E olha só, eu tive até que anotar, que são tantos temas, elas vão falar de gerontecnologia, tecnologia assistiva, ocupação do tempo, morar sozinho, que a Isabel hoje falou um tiquinho disso, morar sozinho, morar com familiares e outras Obrigada, pessoas, Juliana. Foi e ótimo. urbanismo. Então, semana que vem, na terça-feira, nossa última roda de conversa do Festival Online, né? Espera aí um pouquinho. E, como a Juliana fez, a gente também quer agradecer a toda a nossa equipe que pensou esse festival, que fez tudo isso com muito carinho para vocês e para nós também, porque a gente também aprende, né? Então, tem muita gente aqui por trás do que a gente está vendo hoje. A vocês, né, gente? Porque, assim, sem vocês, como é que a gente estaria aqui? Não tem como, né? E agradecer, inclusive, a participação de vocês. Como é bom, é chato, mas como é bom eu ter que correr com o tempo, porque um tanto de gente quer falar. Isso é muito bacana, né? E aos nossos parceiros, que são os patrocinadores, né? O Fundo Municipal do Idoso, que torna tudo isso possível da gente fazer. Então, agora, eu quero pedir a vocês que coloquem no chat o que vocês estão levando daqui hoje em uma palavra. O que ficou para vocês hoje dessa conversa com a Juliana? Vão colocando aí no chat, enquanto a Aline prepara para tirar a nossa foto. Com uma palavra, o que eu estou levando desse encontro de hoje? E não vamos sair sem tirar a nossa foto, não, hein? Quem puder abrir a câmera, abre a câmera aí, dá aquele sorriso Deixa eu tirar bonito meu pra gente, vai tirar a óculos. foto. Intergeracionalidade já, que bacana. Muito bom. Segurei só mais uma. Prontinho. Prontinho? Pronto. Bom, muito obrigada. Terça-feira, dia 29, nos encontramos para fazer a nossa última roda de conversa do Festival Online desse ano, né, pessoal? Muito obrigada, Juliana, mais uma vez, muito obrigada. Até terça, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Helena. Tchau. Se cuidem.